Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, né, para a nossa aula da preparação para o Enem e SSA. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de filosofia e hoje a gente vai trabalhar sobre filosofia medieval. Pois é, durante o período medieval, durante a Idade Média, nós tivemos sim o desenvolvimento do pensamento filosófico. E na verdade a gente teve aí grandes escolas, grandes nomes para a filosofia, tá bom? Eu quero, antes de mais nada, fazer um pequeno contexto histórico sobre o período medieval. Eu sei que você trabalha aí, né, na sua disciplina de história, nos seus estudos. O período medieval, você consegue compreender que foi um período muito longo, né, 10 séculos, aí é muito tempo da nossa história. Foi um período onde a igreja cristã, ela se tornou hegemônica na maneira de pensar a realidade, na maneira de também criar regras, convenções. E, paralelo à igreja, a gente tem também, né, uma sociedade estabelecida numa relação de conservadorismo, numa relação de servidão. O que é que a gente pode contextualizar mais? Será um período de muito isolamento, as propriedades chamadas de feudos, né, estavam ali mantendo as pessoas isoladas, descentralizadas umas das outras. E por que eu estou trazendo esse contexto histórico aqui para você? Primeiro, para que a gente entenda, né, que o pensamento filosófico ele também vai sofrer uma transformação histórica, porque a gente tem lá na filosofia clássica antiga o apogeu das cidades gregas, romanas, macedônicas, né, do Império Macedônico, e a ruína de todas essas civilizações deram origem a um novo momento de organização que será a Idade Média. Então, portanto, isso também vai refletir no pensamento filosófico, tá? Claro que durante a Idade Média a gente vai ter também muita coisa boa, será produzido também, principalmente no campo da filosofia, da arte, da literatura, também será produzido muita coisa positiva. Será períodos também negativos, como guerras, violação de direitos, também, né? Então a gente vai tentar desconstruir aqui aquela ideia de que na Idade Média é a Idade das Trevas e, portanto, as pessoas não produziram nada, tá bom? Não, de maneira alguma. A gente vai ter, sim, momentos grandiosos da construção do pensamento filosófico. E aí eu te apresento dois pontos importantes quando a gente fala sobre filosofia medieval. Primeiro, como eu tenho aí uma hegemonia da igreja no que diz respeito à vida humana e em todos os setores, então a igreja ela vai estar, digamos assim, atuando no campo político, no campo econômico, no campo das moralidades, né, que são das convenções. Ela vai tentar também, através da filosofia, fazer com que haja uma compreensão entre o campo religioso e o campo da realidade. Então, há uma tentativa aí de juntar a nossa razão sobre essa realidade com o campo da nossa crença, da nossa fé. Então, portanto, os debates da filosofia vai estar sempre ali tentando conciliar essas duas áreas, tá bom? E aí, como, digamos assim, carro-chefe, tema central, a filosofia medieval vai tentar, de maneira racional, provar a existência de Deus e atrelar todas as ações aqui, nossas, ao campo religioso, tá bom? Então vai tentar trazer Deus para este campo da realidade. E como a gente está te preparando para o Enem e para o SSA, e que essas provas elas sempre aparecem com muitos textos, eu queria começar trazendo esse trecho aqui do Luci Ferry, que é um filósofo contemporâneo, que é um pensador nosso contemporâneo, tá certo? Sobre o recorte da filosofia medieval. Vamos ler juntos? No plano moral, lembrando que moros quer dizer costumes, no plano moral, o cristianismo opera, portanto, uma verdadeira revolução na história do pensamento. Uma revolução que ainda se sentirá até na grande Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, que aconteceu lá durante a Revolução Francesa, tá? Cuja herança cristã neste aspecto é indubitável, pois talvez pela primeira vez na história da humanidade é a liberdade e não mais a natureza que se torna o fundamento da moral. O que é que o Luci está dizendo aqui para a gente? Ele está dizendo que lá no período medieval, que é esse que a gente está estudando, o conceito de liberdade
na figura do Santo Agostinho de Hipona, ou o conceito de livre-arbítrio, vai ser pensado como um direito natural, ou seja, como uma condição da natureza humana. E que, portanto, todos nós já nascemos com esse direito, que é a liberdade, e, portanto, esse direito não é negociado. É tanto que lá na declaração a gente tem que todo homem ele nasce livre e assim deve permanecer. Então aí, ó, tem idade média na declaração dos direitos do homem e depois da guerra, da Segunda Grande Guerra, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos, que também tem esse conceito medieval. Só para você entender como o período medieval ele ainda está muito entre nós, tá bom? E aí, trazendo essa apresentação do Lucy Ferry, a gente vai entender primeiro as características gerais do pensamento da filosofia medieval, para depois a gente ir para as duas escolas que são célebres, tá bom? A primeira é tentar relacionar a razão com fé. Para os filósofos, uma coisa não anula a outra, pelo contrário, elas podem conversar, estarem juntas, certo? Outra grande característica do pensamento filosófico medieval é tentar explicar o máximo possível para que haja compreensão sobre o que é Deus, porque aqui também tem que ter um adendo, como esses filósofos eles também estão trabalhando a conversão de fiéis, quanto mais as pessoas compreendem sobre Deus, mais essas pessoas se convertem. Então essa também era a ideia, tá bom? E aí, mais uma vez, tratar sobre a questão da liberdade, até que ponto essa liberdade pode ser problematizada. E por fim, aqui, esse último tópico, de maneira mais pontual, a gente tem um finalzinho da Idade Média, que é essa tentativa de pensar de maneira racional sobre essa realidade, né? Aquilo que é uma substância real e aquilo que é do sobrenatural, tá bom? E aí a gente começa com a nossa primeira escola, lembrando que uma escola filosófica ela não é um espaço físico, como a escola que você estuda, não. A escola filosófica é uma corrente, tá bom? Uma corrente de pensamento. E a gente começa com a primeira corrente, chamada de patrística. Por que ela tem esse nome? Porque ela é relacionada aos primeiros padres, né? Os primeiros, digamos assim, pais da igreja. Lembrando que igreja, enquanto instituição, ela é uma criação nossa, humana, tá bom? Deus não tem nada a ver, Deus não é uma criação humana, mas a igreja sim. Então a patrística, ela seria esses primeiros pensadores, esses pais da igreja, e o grande nome, digamos assim, que tem dentro dessa escola filosófica é o Santo Agostinho de Hipona. Está aí na tua tela uma imagem que é clássica. Por que essa imagem é clássica? Primeiro porque traz aí a concepção máxima do pensamento agostiniano, que é a teoria da iluminação, tá? Só lembrando que o pensamento da filosofia medieval, ele vai sofrer influência do pensamento clássico. Tudo começa no pensamento clássico, tá bom? Antigo. Então, lá no pensamento antigo, a gente estudou que Platão, ele olhava para a realidade e dizia que essa realidade, quando ela era percebida pelos sentidos, essa realidade ela não era a verdadeira, tá certo? Então, portanto, ela não era confiável. Somente a realidade no mundo inteligível. Então, Santo Agostinho ele vai sofrer a influência de Platão e vai dizer o seguinte: o homem ele é dotado de razão, mas essa razão sozinha ela não consegue conhecer. Ela tem que estar iluminada. E aí essa tela, ela mostra muito bem. Se você der um zoom aí na tua tela, você vai ver que tem uma luz. Essa luz tem escrito em latim veritas, que é a verdade. Então, para Santo Agostinho, a verdade não está nem nos nossos sentidos, nem na nossa razão sozinha, mas sim na nossa fé. A gente precisa crer para poder conhecer. Isso é a máxima agostiniana, certo? Então, para Agostinho, o conhecimento não está nos homens, mas sim em Deus, e esse homem precisa abrir a sua mente a partir da fé para conhecer de maneira segura. Isso é um ponto da patrística. O segundo ponto importante que você precisa lembrar é o conceito de livre-arbítrio. O Santo Agostinho ele vai dizer que, como tudo que há nessa realidade é uma criação de Deus e, portanto, é perfeita, nós, seres humanos, também somos criação divina. E diferente dos demais seres vivos, na verdade, as características dos seres vivos elas são únicas. E a nossa característica enquanto ser vivo, para Santo Agostinho, é a liberdade ou livre-arbítrio. E o que seria o livre-arbítrio para ele?
seria essa faculdade que a gente tem, através da nossa razão, de decidir sobre as nossas vontades. Então, o que o Agostinho está querendo dizer para nós? Ele está dizendo que o que você decide, assim como o que eu decido, não tem nada a ver com Deus, e sim com as nossas escolhas, com as nossas vontades. E aí ele chama isso de livre-arbítrio. Ele vai dizer que é uma condição da humanidade, dada por Deus, a liberdade, ou seja, o desejo que a gente tem de escolher sobre as nossas vontades. Quando Santo Agostinho traz o conceito de livre-arbítrio, ele está dizendo que quando a gente faz o mau uso dessa liberdade de escolher, aí nós produzimos o mal. Não sei se você conseguiu fazer o link, mas o Santo Agostinho está dizendo que, como tudo que Deus cria é perfeito, logo Deus não criou o mal. Quem criou o mal, na verdade, fomos nós, quando a gente não usa de maneira correta o livre-arbítrio. Então, para Santo Agostinho, se esse homem usa essa liberdade de maneira correta, de maneira mais próxima com a natureza, ele não produz o mal, tá? Então essas são as duas teses da patrística. E agora a gente vai para a nossa segunda escola medieval, que é a escolástica. Assim como patrística lembra a deriva, né, a palavra pai, escolástica deriva a palavra escola. E aí eu estou falando sobre um outro período, eu estou falando sobre a Baixa Idade Média, que já é um período onde as universidades elas vão ressurgir, as cidades. Então é uma escola onde a produção do conhecimento não se dá apenas nos mosteiros. Lembrando que mosteiros são lugares onde os padres, os religiosos vivem e lá produzem toda a sua vida. Na escolástica, não. Eu tenho agora as universidades, a escola. Então, eu tenho um período chamado Baixa Idade Média, que já é o período do Renascimento Urbano, Renascimento científico, tá bom? E aí as escolas, elas acabam sendo esse espaço muito mais livre, digamos assim, de produzir conhecimento. E aqui, assim como lá na patrística tem Platão, aqui na escolástica a gente vai ter Aristóteles. Aristóteles, lembra? A gente já conversou isso no primeiro momento, no primeiro encontro lá, na aula de filosofia clássica. A gente viu que Aristóteles ele vai trazer uma explicação sobre a realidade neste campo material, usando as experiências e principalmente a lógica. Então, diferentemente de Platão, aqui na escolástica, a gente tem Aristóteles pensando essa realidade de maneira muito mais lógica, muito mais exata. Claro que eu tenho uma questão do tempo, que é esse final da Idade Média, tá bom? Então, quais são as características desta escola da filosofia medieval? Primeiro, eu tenho um campo da razão muito mais lógico. Então, diferentemente da patrística, onde a fé estava acima do conhecimento, Santo Tomás de Aquino vai dizer, que é o principal representante, vai dizer que fé e razão, elas podem sim se conciliar sem uma precisar anular a outra, tá bom? E claro, há aqui também, nesse período, uma tentativa de explicar a existência de Deus usando a lógica, tá bom? Na tua tela está aparecendo uma imagem que é do Tomás de Aquino, que é um dos principais representantes da escolástica. O Tomás de Aquino, como eu te falei há pouco, como ele vai sofrer uma influência do pensamento aristotélico, ele vai desenvolver, né, na sua obra, a Suma Temológica, que é o principal livro do Aquino, ele vai desenvolver as 5 vias para provar de maneira lógica a existência de Deus. E ele vai pegar, né, dentro dessas 5 vias, o pensamento lógico aristotélico, uma ideia de que Deus, embora você possa até não crer, mas ele existe e ele consegue provar de maneira lógica a sua existência, tá certo? E aí, claro, o Tomás de Aquino, ele vai pegar como referência a tese da metafísica aristotélica do primeiro motor, tá certo? Então, o Tomás de Aquino, ele usa a lógica aristotélica como sendo a principal referência para a produção do seu conhecimento, ok? Eu quero te convidar agora para a gente responder 2 questões, rapidinho, né, para a gente praticar um pouquinho aquilo que a gente aprendeu agora durante a aula sobre filosofia medieval. Vamos lá? Eu estou aqui com uma questão,
do Enem Digital de 2020. E eu quero, antes de mais nada, te dar uma dica valiosa. Você está fazendo a sua prova do Enem, a primeira coisa que você vai fazer é olhar a referência do texto. Toda prova de Enem, ela traz textos, tá bom? Esse texto pode ser um gráfico, pode ser um trecho de uma música, pode ser uma imagem. Então, eu tenho aqui um texto, você vai olhar para a referência, qual é a referência? Santo Agostinho. Então, você já vai lembrar na sua cabeça que é falando sobre filosofia medieval. E aí você vai primeiro para a ordem de comando. O que a ordem de comando está dizendo para você? Essa discussão proposta pelo filósofo Agostinho de Hipona indica que a liberdade humana apresenta uma. Então, eu consigo entender pela pergunta que ele está falando sobre a liberdade humana, que ela tem uma característica, indica algo, certo? E aí a gente depois é que vai para o texto. E o texto diz o seguinte: sem negar que Deus prevê todos os acontecimentos futuros, entretanto, nós queremos livremente aquilo que queremos. Porque se o objeto da presciência divina é a nossa verdade, a nossa vontade, é essa mesma vontade assim prevista que se realizará. Haverá, pois, um ato de vontade livre, já que Deus vê esse ato livre com antecedência. E aí você percebe que a questão está falando sobre o livre-arbítrio. E o que o Santo Agostinho diz sobre o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma condição da nossa existência e que, portanto, Deus não tem nenhum poder de alterar. Isso não quer dizer que ele não possa. Ele pode, mas é porque ele nos fez livres. Então, portanto, é a nossa condição e, portanto, tudo que acontece em nossas vidas é fruto dessa liberdade. Então, portanto, a liberdade humana, ela é a nossa natureza, tá certo? Que a gente não pode alterar de jeito nenhum e a gente consegue encontrar aí a resposta correta na letra A. Não tem nada a ver com relação à competência, nem essa aplicação subsidiária, que seria uma coisa secundária, não é secundária, é a nossa essência. Letra D, utilização facultativa, ou seja, eu posso escolher ser livre. Se você já está escolhendo, é porque você é livre, entende? Então, não é uma faculdade. E, por fim, autonomia irrestrita. Não é uma autonomia irrestrita, porque eu estou falando sobre essa condição que Deus nos dá, tá bom? E aí, como eu te falei há pouco, finalizando, né, duas questões para a gente tornar esse conteúdo literalmente compreendido, a gente traz uma última questão do Enem de 2019. E vamos lá, lembrando novamente, pegou a prova, olha para a referência do teu texto. O que é a referência do texto? Está no finalzinho do texto, está dizendo de quem é esse texto e do que se trata. Lá na referência eu tenho Agostinho, o livre-arbítrio. Aí você, na hora da prova, já sabe o que é filosofia medieval. Aí você vai lá para a ordem de comando. A ordem de comando que é a pergunta, tá? E a ordem de comando diz o que para você? Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento o que é que ele está dizendo? O que é que fundamenta a punição divina? E aí, nesse contexto, ele está falando sobre livre-arbítrio, mas ele está falando também sobre o que a gente chama, dentro da filosofia medieval, do pecado. O que é o pecado? O pecado é esse mau uso do livre-arbítrio, tá bom? É quando esse homem não consegue escolher de maneira correta. E aí a gente vai para o texto. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Vê que interessante esse comecinho do texto, porque esse comecinho do texto está dizendo o seguinte: quando Deus nos fez livres, Ele não fez para a gente fazer o mal. Ele fez justamente para que a gente possa produzir o bem. É isso que o texto está dizendo. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para essa finalidade, considerando-se que, se um homem a usa para pecar, recairão sobre eles as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Ok, na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse de sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? O que é que o Agostinho está dizendo aí para a gente no final desse texto? Ele está dizendo que, se Deus nos deu a liberdade de escolher,
é justo que a gente também se responsabilize pela nossa escolha, porque aí seria muito fácil. Tudo que eu escolho não volta para mim como consequência, isso não seria justo. E o Agostinho está dizendo, se Deus é justiça, é o bem, ele também criou a punição como uma consequência das nossas escolhas, tá certo? Então é sobre isso que o texto está trazendo, e aí mais uma vez a ordem de comando vai pedir para a gente o que é que o Santo Agostinho defende sobre a punição divina, qual é o fundamento da defesa. Letra A, o desvio da postura celibatária, não estou falando sobre celibato. B, insuficiência da autonomia moral. O que é moral? Moral são valores. Para Agostinho, há em nós uma insuficiência, uma limitação de saber o que é certo e errado. Quem é que sabe? Quem seria? Lembra o que é o conhecimento verdadeiro? O conhecimento verdadeiro está em Deus. Então, Deus é que sabe aquilo que é correto e, portanto, Ele nos capacita, através da nossa razão, de escolher de maneira correta. Aí, encontramos a nossa questão correta, tá? E aí, letra C, afastamento do desapego, também não tem nada a ver, distanciamento do sacrifício e relacionado ao Velho Testamento, que também não tem nada a ver, portanto, questão correta, letra B, tá? Então, eu espero que tenha ajudado aí nessa dica em relação à resolução da prova. Não esquece os passos, tá bom? Anota aí no teu caderno. Primeiro você olha para a referência do texto, que aí você já vai saber o que é que a pergunta está querendo para você, que é, se é de sociologia, se é de filosofia, se é de geografia, se é de história. Depois você vai para a ordem de comando, e aí você entende o que é que a pergunta quer, porque aí quando você for ler o texto, você já vai saber o que é que essa pergunta quer dentro do texto. Porque se você fizer o contrário, você vai ler o texto para depois ir para a pergunta, aí você vai precisar voltar novamente, entendeu? E a gente sabe que o Enem é uma prova muito longa, e quanto mais tempo você tiver para a sua redação, lembrando que a prova de humanas é no primeiro dia, né, junto com a prova de redação, melhor para você, e segundo, você não se cansa tanto, tendo que ler o texto mais de uma vez, ok? Espero que essa dica tenha te ajudado aí, e a gente se vê na próxima aula.